Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, galera, vamos falar sobre um tema muito interessante. Onix e Onix Plus. O novo Onix, lançado em 2019. É uma bomba? Vale a pena ter? Não vale a pena ter? A manutenção é realmente esse bicho de sete cabeças? É culpa do dono? É culpa do projeto da Chevrolet? Quem de fato é o culpado disso? Vamos conversar um pouquinho sobre isso lá dentro. Mas já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, é muito importante pra gente. A gente tá recomeçando agora com o nosso canal. Deixa esse incentivo pra gente, deixa o dedo no like aqui, já se inscreve no canal. E deixa um comentário também aqui, falando qual carro você quer que a gente fale aqui, que analise, que vá atrás, que grave pra vocês. Deixa aqui embaixo, quero saber qual carro você quer ver aqui no canal, beleza? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso lá dentro, vamos lá. Então galera, esse é um carro que ele é bem controverso hoje em dia, né? Alguns dizem que de fato é uma bomba, que não vale a pena, tem mecânico que não quer nem mexer mais nesse carro, porque realmente ele tem alguns probleminhas chatos, crônicos, mas que algumas pessoas também amam, né? Esse carro também é amado por muitos. É um carro que ele entrega muita tecnologia pelo preço que ele é vendido hoje, zero, ou até mesmo seminovo, é um excelente custo-benefício, desde que bem mantido. Se você comprar esse carro de uma pessoa que não manteve da maneira correta, que não fez as revisões da maneira que tem que ser feita, você vai ter sérios problemas, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre esse carro. Vamos lá, o Onix Plus, galera, ele foi lançado, o Onix e o novo Onix, né, o que seja. Na verdade, o Onix ele foi lançado em 2012. 2012 foi a data de lançamento do Onix, o primeiro Onix que chegou aqui no Brasil. Foi lançado para substituir o Celta. Essa foi a ideia da Chevrolet, eles lançaram esse carro. E a ideia desse carro era realmente desbancar o Celta e eles conseguiram fazer isso muito bem. Eles lançaram um carro tão confiável quanto o Celta, com uma motorização extremamente simples, fácil de mexer, barato também, manutenção extremamente agradável de ser feita, tem espaço, as peças são baratas, são fáceis de achar, todo mecânico mexe. Então realmente quando a Chevrolet lançou o Onix, eles acertaram demais no lançamento daquele carro. Foi um carro que liderou inclusive as vendas do mercado nacional como o carro mais vendido do ano, de 2015 até 2020. Então foram 6 anos seguidos, né? 6 anos seguidos que o Onix ele dominou o mercado nacional. Ninguém vendia mais do que o Onix. E para a Chevrolet foi muito bom isso, né? Tanto que eles quiseram renovar o carro, né? Tentaram renovar o carro em 2019, lançando o novo Onix. Aí trouxeram um motor turbo, trouxeram a mecânica nova 3 cilindros. Só que esse foi justamente o erro da Chevrolet. Eles trouxeram um motor que ele é bom, é um motor que tem relativa potência, é um motor que até certo ponto, né, o projeto inicial, a ideia é que ele fosse um motor extremamente durável, que existe menos manutenção, que fosse mais econômico. Só que infelizmente não foi isso que aconteceu, né? A gente vê hoje em dia, quase não, né, 5 anos após o lançamento desse carro, que ele é um carro que exige uma manutenção extremamente criteriosa. Por que isso, galera? O que acontece? O novo Onix ele tem a correia dentada, que é justamente o mecanismo que faz o sincronismo do motor. Ele tem essa correia dentada, que é uma peça de borracha banhada a óleo. Teoricamente, isso era para ser excelente, porque faria com que a correia durasse muito mais do que uma correia que não é banhada a óleo, né? Porque ela ressecaria mais fácil e tudo mais. Então, por ela ser banhada a óleo, era para ser uma coisa boa, porque faria com que a correia não precisasse ser trocada em intervalo de tempo curto, tempo ou quilometragem curto, né? Fazendo com que a correia fosse banhada a óleo, eles aumentariam a vida útil da correia. Então, exigiria menos manutenção. Só que eles não contavam com uma coisa, um problema chamado brasileiro. Se é que a gente pode dizer isso, né? Que é um problema. Mas fato é o seguinte, as pessoas trocam o óleo do carro, o óleo que lubrifica a correia dentada é o mesmo óleo que lubrifica o motor do carro. Então quando você troca o óleo do carro, aquele óleo que vai lubrificar todo o motor do carro também vai lubrificar a correia dentada. Qual é o problema disso? A correia exige um óleo específico, extremamente específico na verdade. Que se você não usar esse óleo correto para fazer a troca do óleo do seu carro, você vai ter sérios problemas. Ah, como assim sérios problemas, Rui? Então, a correia ela vai começar a desfazer, e em reação com o óleo, né? O óleo vai atacar a correia quando não é o óleo específico que é usado pela Chevrolet e indicado pela Chevrolet. E quando você começa esse ataque, essa corrosão dessa correia dentada, ela vai entupindo todas as galerias de óleo daquele motor.
Então, onde passava óleo ali circulando livremente pelo carro, vai começar a se depositar pedacinhos daquela correia, né? Pedacinhos de borracha, pedacinhos de um tecido, né? Que é feito também a correia. Entre elas tem um tecidozinho que é nylon, né? Um tecido de nylon que também é feito a correia. Então, esse material vai se depositando ali e vai entupindo, entupindo, entupindo até que ferra com a lubrificação do carro. E o que acontece? Além disso, né, além de entupir as galerias, entope também o pescador do carro, galera. O pescador de óleo é uma pecinha que vai embaixo do motor do carro, lá no cárter, que ele vai pegando o óleo que está lá embaixo do cárter, puxa aquele óleo e joga lá para a parte de cima do motor, para que aquele óleo vá descendo e passando por todas as galerias. Se esse pescador de óleo entupir, o motor ele vai começar a tentar compensar isso com a maior pressão de óleo. Ele vai tentar subir a pressão de óleo para que aquele pescador fique puxando ali o óleo, mesmo entupido, consiga manter o sistema de lubrificação do carro. E, infelizmente, ele não vai acabar conseguindo, porque de fato vai entupir por completo. E em casos em que isso consegue ser observado de forma precoce, você não tem um orçamento barato, porque ainda assim é um orçamento caro para você fazer toda a limpeza desse material, né, da correia que foi se depositando em todo o motor do carro. É um orçamento que parte a partir de seus 5 mil reais, na maioria das mecânicas que tem uma certa credibilidade, né? Pra você não fazer em qualquer lugar também na esquina. A realidade, galera, é que esses carros lançados de 2019, 18 pra cá, até um pouco antes, eu falo do Up, por exemplo. O Up também já é um carro que exige uma manutenção mais fina. Então esses carros que foram lançados com injeção direta, sobrealimentados com turbo, até mesmo o Fiestinha antigo, né, que tinha aquele sistema de sobrealimentação com supercharger, esses carros são todos carros que exigem uma manutenção mais fina, uma manutenção mais especializada. Não é igual um Celta, por exemplo, que quem é daqui de Salvador conhece. A Vasco da Gama, você leva em qualquer lugar na Vasco da Gama ali, o cara troca a correia dentada rapidinho, troca óleo, troca fio, troca tudo rapidinho, troca bico, se for necessário. Então, qualquer posto você faria a sua manutenção, né? Hoje em dia não é mais assim. E qual é o problema? As pessoas estavam acostumadas com isso, não se atentaram para isso, que mudou isso, né? A mecânica hoje é uma mecânica muito mais complexa dos carros. Então, isso traz sérios problemas de manutenção. Mas não é só isso, galera. Em alguns casos, as pessoas têm trocado o óleo, colocado o óleo da especificação correta, comprovando isso com notas fiscais, com manuais assinados pela garantia, não pela concessionária, ou até mesmo por oficinas de renome, né, que compram também aquele óleo da concessionária e realizam o serviço para que seja feita a troca do óleo com óleo específico, mas ainda assim tem acontecido esse problema com o Onix Plus. Por quê, galera? Então, não se tem exatamente uma certeza, né? Alguns dizem que é porque ainda assim aquele óleo também ataca a correia dentada, que ela também é atacada por esse óleo, mas o pronunciamento oficial da Chevrolet, né, para esses casos tem sido que o combustível de má qualidade ele tem contaminado o óleo e por conta dessa contaminação do combustível de má qualidade, adulterado possivelmente, por conta dessa contaminação, essa contaminação que está atacando a correia. Mas é complicado, né? Porque como é que a gente vai controlar exatamente o combustível que a gente está colocando no nosso carro? Como é que uma tecnologia que era para fazer uma correia dentada durar muito mais, por conta do combustível que a gente coloca no nosso carro agora, se a gente não... Como é que a gente vai ter certeza? Na verdade, ninguém tem certeza, né? Eu procuro abastecer sempre nos postos da minha confiança. O posto que eu abasteço aqui onde eu moro, o dono tem uma Ferrari e o cara abastece lá nesse posto. Então, de certa forma, eu acredito nesse posto, porque o cara não teria uma Ferrari e colocaria combustível no posto dele se o posto dele fosse um posto com gasolina adulterada, né? Possivelmente ele não faria isso. Mas a realidade é, a Chevrolet está sim negando garantia para esses carros. Muitos desses carros que não fazem toda a manutenção, todas as revisões na rede de concessionárias estão tendo problema. Quem não faz as revisões dentro da concessionária está tendo graves problemas. Fora outros problemas, por exemplo, se você for trocar a junta, a homocinética desse carro, quando você vai trocar a homocinética desse carro, se você martelar ali, o mecânico martelar para trocar aquilo ali, a ressonância que gera quando o mecânico martela
pode dar um problema no módulo e aí queima um módulozinho da caixa de direção do carro, que custa mais de 10 mil reais, só vende completa a caixa de direção desse carro. Então é um carro que tem muita tecnologia embarcada, mas que também é extremamente sensível e exige sim uma manutenção especializada. Não é um carro para quem gosta de economizar na hora de fazer manutenção. Se você tem esse carro, leve numa mecânica especializada ou então na concessionária. Eu prefiro até uma mecânica especializada do que a concessionária, porque tem muitos casos de concessionárias que infelizmente não trabalham da maneira que deveriam, né? Tem um padrão que a fábrica estabelece, mas a concessionária infelizmente não trabalha naquele padrão. Beleza? Então, galera, respondendo, é uma bomba ou não é uma bomba, afinal de contas? A realidade é que depende do seu ponto de vista. Você considera o que uma bomba? Um carro que é extremamente confiável, que pode fazer manutenção em qualquer lugar, que você pode colocar qualquer combustível, que tem uma mecânica simples. Se é isso, galera, o Onix é uma bomba. Se você considerar que isso é um carro que não é bomba, que é um carro bom, o Onix é uma bomba. Mas se você considerar que o Onix é um carro que tem muita tecnologia embarcada, entender o sentido do projeto, que é um projeto que demanda sim uma mecânica especializada, uma mão de obra eficiente, uma mão de obra inteligente, né? Uma mão de obra nova, renovada, né? Não como era a mecânica antigamente, mas que de fato se empenhe em estudar, ter cursos, né? Na área do carro, entender, um mecânico que de fato entende, né? Não o velho tião da esquina, né? Como o pessoal fala aí. Mas se você entender que esse carro precisa disso e você conseguir comprar um carro de uma pessoa que também mantinha um carro assim, ou então um carro zero, é um bom carro sim. Eu sei que está completamente fora de preço, mas você consegue comprar esse carrinho aí. Se for 1.0, seco de tudo, ele está partindo de 93 mil reais, galera. Eu sei, não é um preço barato, eu acho que tem outras opções que valem muito mais a pena no mercado de usados, mas para nossa realidade hoje em dia é um carro que ainda se é barato, né? Se você for comparar ele com o Mobi, com o Kwid, são carros que, pelo amor de Deus, né? Não dá para comparar. O Onix realmente é muito melhor que esses dois outros carros, né? E relativamente perto o preço, né? Se você for pegar um Mobi ali do top de linha, você vai pagar até dar mais caro que isso. Então eu acho que sim, é um carro que, se bem mantido, se você tiver a consciência de que tem que manter o carro extremamente conservado, que você tem que fazer as trocas de óleo correta, tem que fazer a manutenção preventiva. A palavra é essa, galera, manutenção preventiva. Essa é a frase que tem que estar na mente dos donos desse carro. De troca em troca de óleo sim, troca de óleo não, você pedir para o mecânico, né, averiguar como é que está ali a correia dentada, fazer a inspeção visual, que isso é muito importante, né? Ele tirar ali a tampa de válvulas. Eu não sei exatamente no motor do Onix como é que funciona, se é a tampa de válvulas, tem uma capa lateral para ser retirada, mas é possível fazer a inspeção visual. Então o mecânico tiraria a parte de proteção e examinaria como é que está aquela correia dentada, se tem algum início já de desgaste, se ela está sendo corroída ou não. Então essa é a dica para você quer comprar esse carro. Quer comprar esse carro, principal é isso aí, certo? Tem outros efeitos também, mas eu acho que o principal que deve focar é realmente esse aí. Se o carro tiver com essa parte aí, que é a correia dentada boa, ou o cara acabou de trocar, acabou de fazer uma manutenção, comprova isso com notas fiscais, é sim um bom carro, beleza? Mas me fala aqui nos comentários o que você acha desse carro. Você conhece alguém que teve? Você teve esse carro? Tá pensando em comprar? Quais os pontos positivos e quais os pontos negativos na sua opinião desse carro? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver, tá bom? Prometo que vou ver todos os comentários. Deixa também, galera, o seu like, por favor. Fala também um tema que você quer ver no próximo vídeo aqui pra gente. Deixa nos comentários aqui que eu vou ler também. E valeu, galera. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, forte abraço.